Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 33. Depois, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou pontuar algumas coisas do capítulo 6 e do capítulo 7, para que você entenda qual a aplicação que eu quero fazer nessa manhã. Todos acharam o segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso de número 33. Diz assim: falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós abrimos a Tua palavra nessa atmosfera tão favorável, onde o Teu povo se reúne para prestar o culto que é devido ao Senhor. Pedimos agora que o Teu Espírito, que tanto tem falado conosco durante no período que aqui nos reunimos, continue a falar agora, através da exposição da Tua palavra. Não permita com que nenhuma distração, com coisas que estão do lado de fora, nos roubem a melhor parte, o tempo em que paramos para ouvir a voz do bom pastor. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Que mais, pois, eu esperaria do Senhor? Essas são palavras de um homem sem esperança. Normalmente a falta de esperança nos leva a ter uma percepção do futuro sem nenhuma expectativa. Quando as frustrações são intensas durante os dias que vivemos, nós temos roubados de nós a expectativa de que dias melhores virão. O cenário onde essa expressão é colocada está dentro de um contexto onde a cidade de Samaria está sitiada e uma grande fome toma conta da cidade. O caso, para que você entenda, e eu preciso que você preste bem atenção sobre essa colocação, no verso de número 25 do próprio capítulo 6, traz o cenário tão trágico que havia tomado conta da cidade. O preço das coisas havia disparado e vendia-se coisas que não valiam nada por um preço absurdo. Eles estavam inclusive consumindo cabeça de burro, o que dentro da cultura judaica era considerado um alimento impuro por um valor absurdamente alto. O rei vai fazer vista às tropas que estão ao redor da muralha, e ele encontra uma mãe que vai reclamar com ele, dizendo que havia feito um acordo com uma outra mãe, porque a fome era tão grande. Elas combinaram o seguinte: vamos cozinhar e comer o meu filho hoje. Amanhã nós cozinhamos e comemos seu filho amanhã. E a reclamação dela foi o seguinte: eu cumpri a minha parte, nós jantamos o meu filho, e agora ela não quer cozinhar o filho dela. Se você consegue imaginar uma situação mais dramática e terrível do que essa, eu não consigo. É dentro de um cenário como esse, onde nós não temos nenhuma expectativa de dias e situações melhores, que o coração do rei ecoa essas palavras: o que eu mais esperaria do Senhor? Quem sabe você chegou aqui hoje de manhã, ou mesmo nos assiste em casa, onde quer que você esteja, e as circunstâncias que envolvem a sua vida te levaram a uma expressão muito parecida com essa: você já não espera nada, nem mesmo de Deus, nem mesmo. Você aceitou o decreto do fracasso. Está ótimo, pastor, não vai melhorar. É isso aqui, a situação está terrível, a coisa saiu do controle, a economia já não tem mais jeito, a empresa já não tem mais salvação, o casamento já não tem mais volta, o filho saiu de casa, não vai mais voltar. O que eu vou esperar de Deus? É nessa hora, nessas circunstâncias, que a palavra profética da fé faz toda a diferença. É nos nossos momentos de desespero, nas impossibilidades do homem, que Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Quando esse cenário se desenha, o homem de Deus, Eliseu, entra em cena. Todo o cenário é mudado quando um homem e uma mulher de Deus se levanta com uma palavra contrária a um decreto estabelecido. Nós não podemos nos conformar com a situação de miséria em qualquer área. Eu não estou dizendo de miséria financeira, não, porque normalmente a gente liga a palavra miséria com situação financeira, com dinheiro, com economia. Mas tem gente miserável de alma, miserável de alegria, miserável de paz. Nós não podemos olhar para esse cenário e achar que Deus encolheu a sua mão.
de que Deus se esqueceu de nós, de que Deus não pode mudar a realidade do quadro que nós estamos vivendo. E diante disso, o profeta, e agora já no capítulo 7, é por isso que eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta, por favor. Então, no meio disso, logo depois que o rei diz, não há mais o que se esperar de Deus. O que eu vou esperar de Deus? Há uma reação imediata do profeta, versículo 1 do capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Para um minutinho aqui, por gentileza. O segredo para vencer os cenários de caos e de desolação na nossa vida sempre vai ser essa reação do profeta. Quando tudo ao seu redor quiser te convencer de que já não há mais esperança, volte os seus olhos para a palavra de Deus. Vou repetir. Quando tudo ao seu redor, na sua vida, na sua família, na sua empresa, no que tange a sua existência como um todo, quiserem te convencer de que não há mais o que esperar quanto ao futuro, volte os seus olhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de todo o ânimo, de toda esperança, de toda fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando eu aplico a palavra de Deus, a circunstância começa a ser alterada. O texto de Ezequiel, capítulo de número 37, o profeta é levado até um vale onde estavam ossos sequíssimos. E a pergunta que Deus faz ao profeta é essa, preste bem atenção. Porventura, poderão esses ossos sequíssimos voltar a viver? A resposta do profeta qual é? Senhor, tu o sabes. E então Deus diz ao profeta, profetiza. Libera uma palavra sobre o cenário contrário e diz a ela, ossos secos, voltai a viver. O que você precisa entender de que no cenário onde por vezes a gente não encontra esperança para caminhar para frente, é necessário liberar uma palavra de Deus sobre a circunstância que nós estamos vivendo, porque quando nós assim o fazemos, tudo começa a mudar. Eliseu vem e diz, ouvi a palavra do Senhor. E ele começa então pela fé a declarar que algo de diferente ia começar a acontecer. E se você tiver uma caneta, grifa aí na sua Bíblia, porque eu quero só pontuar para você, está muito claro, eu quero fazer uma exposição daquilo que Eliseu coloca no próprio texto. Simples, rápido, mas que eu tenho certeza vai te ajudar, quem sabe imediatamente, agora, diante do cenário contrário que porventura você esteja vivendo. Olha o que Eliseu diz, ele diz, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Primeira coisa que o profeta fala é liberar uma palavra de que haverá uma mudança radical. O que eu fico fascinado a respeito da exposição do Evangelho, quando nós declaramos a verdade das Escrituras, é de que ela tem o poder de mudar cenários e pessoas de uma maneira radical. Radical. Deus tem o poder de transformar o mais vil dos pecadores no mais santo homem cheio do Espírito Santo. Você pode dizer amém para isso? Quem sabe você não é a própria prova disso, de alguém que decretou sobre a sua vida que não havia esperança, não havia futuro, não havia saída para você, mas o Evangelho transformador de Cristo Jesus chegou até você. Uma palavra foi liberada sobre a sua vida, quem sabe num culto como esse, ou quem sabe numa outra situação, onde o Evangelho chegou até você, e você ouviu essa palavra. Talvez você tenha entrado aqui, cansado, abatido, sem nenhuma esperança, mas se você permitir com que o verbo vivo, que a palavra de Deus entre na sua vida, você pode ter entrado aqui condenado pelo seu pecado, mas você pode sair daqui liberto, sarado, salvo e transformado pelo poder do nome de Jesus. O que Eliseu está falando diante de toda uma nação e diante do rei, ele diz, o meu Deus tem o poder de mudar as situações mais caóticas possíveis, de uma forma radical e extrema. Que coisa maravilhosa. É por isso que para Deus não há desespero diante das situações. Não há causa perdida, não há extremos que nós possamos chegar de que Deus não possa reverter. Ele transforma as trevas em luz, Ele transforma a enfermidade em cura, Ele liberta o cativo e o coloca em liberdade plena, porque esse é o poder do nosso Deus. Diante de tudo isso, aonde o rei estava desesperado, e olha só qual era o parecer do capitão do rei, aquele que comandava o seu exército. Acompanha comigo, por favor.
Verso de número 2. Diante dessa palavra, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Está aqui uma coisa que nos impede de viver uma mudança e uma virada radical na nossa vida: é duvidar do que Deus tem o poder de fazer. Tem muita gente aqui hoje de manhã dizendo assim: não tem mais jeito, não tem mais saída. O pecado que eu cometi não tem mais perdão. A situação que eu estou preso a ela, eu vou ter que conviver com isso, eu vou ter que sofrer as consequências o resto da minha vida. E aí Deus vem e diz: não é verdade, amanhã, a essas horas, tudo vai mudar. Mas ao invés de você se apegar à palavra, você tem a reação do capitão. Ele diz: mas nem se Deus abrir a janela do céu, é impossível. Talvez você tenha colocado na balança aquilo que você fez com muito mais peso do que o poder de Deus em meio a essa circunstância. Mas eu estou aqui hoje de manhã para te dizer de que não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando hoje de manhã, não importa qual seja a luta, importa qual seja a sua dificuldade, Deus tem o poder em Cristo Jesus de mudar a situação da sua vida de uma forma radical. Como é que eu sei que é radical? Porque olha o que o profeta diz. Ele diz: amanhã, mais ou menos a estas horas, ele diz: dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Quer ver o paralelo dos extremos? O verso de número 25, Bíblia aberta aí por favor. O texto diz que houve grande fome em Samaria, sitiaram a cidade e vendiam a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Mas quando Deus age, a mudança é tão radical e extrema de que um alqueire de flor de farinha você vai comprar por um ciclo. Você comprava a cabeça de um jumento por 80 ciclos. Mas quando Deus age, você compra por um ciclo. Eu não estou falando aqui de situação financeira. O que eu quero que você entenda na aplicação desse texto é que Deus tem o poder de transformar os extremos da sua vida. Ele pode pegar você cabisbaixo, triste, sem nenhuma esperança no futuro, e fazer você sair daqui hoje de manhã renovado, liberto, sarado, transformado, curado pelo poder de uma palavra que é liberada sobre a sua vida hoje de manhã. Você crê nisso? Quantos creem nessa palavra sobre a sua vida hoje de manhã? Eu creio, querido. Eu creio num Deus que tem o poder de me surpreender a cada dia mais com a sua graça, com o seu poder. Ele faz as situações radicais acontecerem. Outra coisa que o texto nos apresenta é de que há um tempo determinado para o agir de Deus. Por mais que os seus dias tenham sido difíceis até hoje, há um amanhã de Deus à sua espera. Ele diz: amanhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, no romper de um novo dia, de um novo tempo. Nós estamos às vésperas da primavera. Dia 21 de setembro marca a mudança de uma estação. Eu creio num Deus também que trabalha com estações na nossa vida. Você pode ter vivido uma estação como o inverno, onde está tudo seco. Você vai para as regiões do norte do planeta Terra, principalmente nos extremos do país, aonde o inverno é rigoroso, e você vê a planta secar, você não vê uma folha na árvore, você vê tudo sem vida. Mas de repente, numa mudança de estação, aquilo que você achava que estava morto começa a florescer de novo, começa a sair novos brotos, começa a sair nova vida, porque esse é o poder de Deus. Há um amanhã da parte do Senhor à sua espera. Eu não quero que você fique preso ao seu passado e ao seu hoje. Deus te trouxe aqui para que você ouça: há um amanhã de novidades da parte de Deus sobre a sua vida. O amanhã de Deus reserva coisas melhores para você. O amanhã de Deus reserva para você perdão, graça, um novo tempo com o seu casamento, com seus filhos, para a igreja, para a família. Nós estamos vivendo nesse cenário onde a família tem sido atacada, onde o país está vivendo uma situação desoladora. Mas nós somos daqueles que olham para frente na certeza de que o amanhã de Deus trará favor, cuidado, mudança radical. Eu preciso caminhar cada dia mais na certeza de que há um amanhã de Deus à minha espera. É por isso que você não pode ficar estacionado no seu passado. Tem gente que só fica pensando do passado. Foi bom lá atrás, olha que coisa maravilhosa, olha o que aconteceu. Querido, olha para frente.
Olha para frente. O profeta chega para o rei e diz assim: tá certo, houve fome, teve gente que passou luta, olha só, teve uma mãe que teve que sacrificar o próprio filho, mas há um Deus rico em graça, rico em misericórdia, que está pronto a perdoar, que hoje me ajuda a te fazer entender de que é uma palavra da parte dele sobre a sua vida. Há uma manhã de novidades da parte de Deus sobre você. É por isso que você tem que sair daqui hoje de manhã para enfrentar essa semana e o resto desse ano na certeza: o amanhã de Deus vai me alcançar. O amanhã de Deus vai me alcançar. O amanhã de Deus vai me alcançar. Eu vou ver o favor de Deus mais uma vez florescer na minha vida. Eu vou ver portas se abrindo aonde não havia sequer portas. Há um amanhã de Deus. Agora olha que coisa fascinante como termina. Eu já estou terminando. Eu vou bater o recorde mais uma vez. Eu bato o recorde. Meu negócio é bater recorde. Terceiro lugar, ele diz: amanhã, mais ou menos a esta hora, Deus vai mudar a realidade. Agora, olha onde diz que ele vai mudar a realidade. Termina o texto, versículo de número 1 ainda. A porta de Samaria. Aonde é que vai mudar? Exatamente no lugar aonde disseram que não havia mais jeito. Olha como Deus é maravilhoso. Porque tem gente que diz assim: ah, se eu mudar de cidade, se eu mudar do casamento, se eu mudar de emprego, não, então não é Deus quem vai fazer. É você que vai dar um jeito. O meu Deus tem o poder de mudar o cenário de caos no lugar que você está. É o seu casamento, é a sua família, é o seu trabalho, é o seu emprego, é na igreja, é aonde você está, porque o poder de Deus se revela aonde a necessidade está presente. O que eu quero que você entenda hoje de manhã, por favor, é que a palavra de Eliseu vem direto àquilo que está sendo vivido dentro do reino. Ele diz: olha, amanhã, diga é amanhã, diga é amanhã. Deus vai fazer algo radical na minha vida, no contexto em que eu estou inserido. É exatamente isso que Eliseu está dizendo. Deus vai fazer algo acontecer de diferente lá onde você está. É lá no seu trabalho. Para de orar para Deus mandar o cara embora. Senhor, arranca aquele chefe endemoniado, arranca aquele cara de lá. Não, é lá que Deus vai te usar para ganhar esse cara para Jesus. Deus vai mudar a situação dentro do seu trabalho, no lugar aonde você via uma situação de caos. Quem se lembra aqui, você deve saber de cor o princípio da Gênese. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era como? Sem forma. Aí Deus disse assim: não, a terra é sem forma e vazia, vamos criar outra coisa em outro lugar. É isso que Deus faz? Ele diz: não, a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Em algumas versões diz que havia caos, desordem, desarmonia. Mas aí sabe o que aconteceu? Deus começou a falar. E quando Deus começa a falar, o cenário de desordem, de caos, aonde havia confusão, começa a ser orquestrado e ordenado. E um lugar aonde você não via nada, você hoje testemunha. Eu fui fazer um casamento ontem à noite numa fazenda aqui que eu fiquei maravilhado. Eu nem sabia que tinha um lugar tão bonito como esse aqui perto da gente. Aqui em Arthur Nogueira eu fiquei filmando. Eu coloquei até nas minhas redes sociais. Eu fiquei, que lugar lindo! Um lugar que antes era caos, sem forma, vazio. Eu estou aqui hoje de manhã para te dizer que diante da palavra de Deus, mesmo que você esteja vivendo num cenário vazio, sem vida, em caos, diante da palavra de Deus, é aí mesmo as coisas vão começar a criar forma, beleza vai surgir, vida vai surgir dentro do seu cenário. Quando Jesus entra em cena, tudo muda. Se tivéssemos tempo nessa manhã, nós entraríamos em alguns milagres que Jesus realiza. Todos eles são diante de um cenário assim de desolação, de caos, de completa desesperança. Mas Deus tem o poder, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, de mudar a realidade da vida de qualquer pessoa. Tudo começa com um encontro com Ele. Quando você entrega a sua vida a Cristo, uma mutação começa a acontecer. Primeiro do lado de dentro. Aquele que andava em trevas começa a viver em luz. E aquilo que está dentro da sua vida começa a irradiar para o lado de fora. Aí começa a mudar o seu casamento, começa a mudar tudo aquilo que você se relaciona. Porque é uma vida onde a palavra, o verbo vivo está presente. Tudo começa a ser alterado nela e ao seu redor. É por isso que Jesus muda tudo. É por isso que Jesus é a resposta, Jesus é a saída, Jesus é aquilo que todo homem precisa para mudar o cenário de desolação que talvez você tenha vivido até hoje. O rei chega com essa pergunta: o que mais eu vou esperar de Deus?
Eu vou responder essa resposta para o rei. E eu vou trazer agora a resposta para essa pergunta que talvez ecoe na sua alma. O que você mais pode esperar de Deus? Tudo. Tudo. Deus pode mudar a tua sorte hoje. Deus pode mudar a realidade da sua vida agora. Deus pode fazer os extremos te alcançarem. Da morte para a vida. Da tristeza para a alegria. Da escravidão para a liberdade. Para a condenação para perdoado. Deus, num toque, numa palavra de esperança, libere a palavra de Deus. Libere a palavra de Deus. Libere a palavra. Creia naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. De que pela ação poderosa das mãos de Deus, tudo vai mudar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Fica de pé que eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Nosso tempo está avançado e eu não quero que você desperdice um segundo sequer. Se Deus falou com você hoje de manhã, se Deus. Pastor, esse é o meu caso, a minha situação está assim, fome, desolação. A coisa está tudo fora do lugar. Eu perdi os valores, a coisa está tudo bagunçada. O que mais eu espero de Deus? Quem sabe você entrou aqui hoje de manhã apenas exercitando uma religiosidade, mas não há fé no seu coração, não há esperança de dias melhores. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para dizer: eu sou Deus que pode todas as coisas. Porventura, acaso alguma coisa que seja demasiadamente difícil para mim? Não há nada que Deus não possa fazer. Se o Espírito Santo falou com você hoje de manhã, e você quer pegar essa palavra e dizer assim: eu preciso dessa palavra sobre a minha vida, eu preciso dessa palavra sobre a minha vida, eu quero te fazer um convite agora. Você vai pedir licença do seu lugar, você vai vir a esse altar, mas é já, você não vai duvidar. Mas pastor, será que tem jeito? Eu não estou dizendo para você questionar, eu estou falando para você crer. É crer, tudo é possível ao que crer. Se Deus falou com você, você está com a sua família, vem para cá. Se você está diante de um Senhor, eu não sei o que é. Você que está aqui hoje de manhã e ainda não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e você está vivendo aquilo que o pecado... Porque se a gente tivesse mais tempo hoje de manhã, eu ia te dizer o porquê que esse cenário estava assim. Eu ia te dizer por quê. Porque Jorão tinha feito tudo que era errado. Ele tinha desobedecido a palavra de Deus. E o pecado leva à morte. O pecado leva a esse ambiente de tristeza. Não importa o que você fez, o que importa é o que Jesus fez por você. Ele morreu na cruz por você. Ele quer te dar nova vida. Ele pode dizer para você: não importa tudo que você tenha vivido até hoje, a partir de agora, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Peça licença do seu lugar, vem para esse altar. Dá para o seu joelho aqui. Vem para frente, está na galeria, pede licença. Mas você não pode entrar nessa semana, mais uma vez, escravo, refém das circunstâncias. Você tem que se apegar a uma palavra de Deus sobre a sua vida, crendo de que o amanhã de Deus reserva para você coisas fantásticas, extraordinárias. Pede licença, vem para esse altar. Diga: Deus, eu vou me apegar nessa palavra. Eu vou me apegar nessa palavra. O Senhor vai mudar coisas radicais. É os extremos, vai acontecer mudança radical, genuína. Vai acontecer. No lugar onde você está, é a porta de Samaria. É lá onde disseram que não tinha jeito, que vai todo mundo ver o que Deus fez. É lá. É onde todo mundo já apontou e disse: ih, não tem mais jeito, estão comendo, a mãe está cozinhando o próprio filho para comer. Ali não tem mais jeito, ali não tem mais saída. É exatamente lá, para que todo mundo veja o poder de Deus na sua vida. É lá. Eu quero orar com você. Você que veio aqui à frente, você que está nesse corredor, você que está em casa nos acompanhando, coloque seu coração na presença de Deus. E eu não quero que você agora seja mais dirigido pelas circunstâncias. Eu quero que você permita com que uma palavra conduza o seu amanhã. O seu amanhã não está na mão da sua capacidade, da economia, das circunstâncias. O teu futuro está nas mãos de Deus. O seu futuro está nas mãos, o teu amanhã está nas mãos do Senhor. E Ele te trouxe aqui hoje de manhã para te dizer: o teu amanhã está garantido, eu vou mudar tudo. Fica tranquilo. Mas Senhor, não tem jeito, viu? Não duvida, não questiona, crê. O texto diz que por conta da descrença do capitão, Eliseu diz assim: porque você não creu, você vai ver, mas não vai usufruir. Olha que coisa interessante. Se eu não creio, eu só vou ser testemunha, eu não vou ser alvo.
Deus não quer que você só testemunhe a bênção do outro. Deus quer ver a bênção fluir na sua vida. Mas você tem que crer. Você tem que acreditar hoje de manhã de que Deus é poderoso para perdoar você. Independente do que você tenha feito, confesse o teu pecado. Hoje de manhã, diga: Senhor, me perdoa, eu errei. Segundo aquilo que eu tenho ouvido por aí, não tem perdão, mas hoje eu entendi que isso é mentira. O Senhor me ama, o sangue de Cristo Jesus me purifica de todo o pecado. Todo. O teu amanhã em Deus é um amanhã fantástico, de novidade, de favor, de glória ao nome de Jesus. Pai, nessa manhã, aqui neste altar, na tua igreja, nós voltamos os nossos olhos mais uma vez para a tua palavra, fonte de ânimo, de esperança, de fé. Uma expectativa começa a brotar mais uma vez no nosso coração, porque nós não olhamos para as circunstâncias. A verdade é que, se tirarmos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, e começarmos a olhar para a situação em que a vida se impõe, a nossa reação sempre será essa: desânimo, apatia. E fazemos a mesma pergunta que o rei fez: o que é que eu posso esperar mais de Deus? Tem misericórdia de nós hoje de manhã. Ajusta o nosso foco, alinha o nosso coração à tua palavra, e ajuda-nos a entender de que tu podes todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor traz até a existência as coisas que não existem pelo poder da tua palavra. Num cenário de caos, de confusão, de desarmonia, quando a tua palavra é liberada, tudo começa a mudar. Senhor, que a tua palavra liberada hoje de manhã, sobre corações, sobre famílias, sobre a tua igreja, comece a produzir um cenário radical de mudança, Senhor. Onde havia morte, que a vida prevaleça. Onde a tristeza imperava, onde havia simplesmente cinzas de tristeza, que o óleo da alegria seja derramado hoje de manhã, e que nós possamos olhar para frente, na certeza de que se nós semeamos enquanto estávamos chorando, haverá uma manhã em que o sorriso vai rasgar o nosso rosto, em que a gente vai trazer debaixo do braço a promessa da tua palavra. É assim que nós caminhamos. Faz isso hoje de manhã, em cada família, em cada casal, em cada empresa aqui representada, cada trabalhador, homem e mulher. Que essa palavra, Senhor, nos impulsione hoje de manhã a sair daqui crendo de que tudo aquilo que o Senhor disse a nosso respeito vai acontecer, para a glória do Senhor, para a honra de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos nessa manhã, com ações de graças. E se você crê e recebe, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, e aplauda Jesus aí hoje de manhã, meu irmão. Aplauda o nome de Jesus, diga glória a Deus.